Olá a todos, meu nome é Edísio Santana da Silva Júnior. Estou aqui para apresentar uma aula sobre a industrialização do mercado brasileiro. Dentro desse contexto, falar sobre o processo que ela se inicia, o que acontece durante esse processo industrializador até chegar ao ano de 1930 com a idealização da indústria de base. Mas uma coisa temos que entender, o Brasil não é industrializado em 1930. Em 1930 acontece a revolução ou a criação da indústria de base, uma ideia para produzir, aumentar e trazer novas tecnologias ao que já existia dentro do Brasil e aumentar esse processo industrializador. Mas quando começa, em fato, o Brasil adentrar a indústria ou a revolução industrial? Em 1808, com a vinda da família real para o território brasileiro. Quando a família real ela sai de Portugal e ela vem para o Brasil, ao chegar no território brasileiro, ela vem trazendo com ela também as indústrias que tinham sobre o seu território nacional na Europa. Principalmente a indústria têxtil, que era uma das maiores indústrias também na parte europeia. Com isso, o Brasil começa a desenvolver-se no processo industrializador e vai se desenvolvendo até o final do século XIX, com já centenas de indústrias produzindo dentro do território brasileiro, instaladas aqui dentro, levando o Brasil já a uma outra dimensão, de um patamar diferenciado. Lembrando que essas indústrias, em sua grande maioria, se instalaram no território da região sudeste, aonde no futuro, ali um pouco mais à frente, começa a vir por incentivo também do governo brasileiro, imigrantes da Europa, para trabalhar nessas indústrias e trazer também suas mãos de obras e os seus conhecimentos para esse mercado que estava se iniciando. Como no Brasil era tudo modelo ainda agrário, modelo ainda arcaico, muito ainda ultrapassado, tiveram que trazer pessoas de fora que tinham conhecimentos para poder crescer, alavancar essa indústria que estava instalada aqui dentro. Em 1917, vem a grande greve geral. A grande greve geral, ela foi um modelo de um incentivo ali de pensamentos anarquistas que queriam, de certa forma e maneira, trazer um novo ideal ao mercado brasileiro. O Brasil ainda não tinha essas ideias, esses contatos ainda com ideias como essas do modelo anarquista, com até mesmo linhas de direita ou até de esquerda. Só tinha ali uma oligarquia que acontecia no poder central do Brasil. E isso foi um grande baque ainda para esse processo industrial. Por quê? Com essa grande greve de linha anarquista, trouxe para o mercado brasileiro alguns benefícios como reajustes salariais, aumentos de salários, trouxe também direitos a férias, a 13º, a progressão de um trabalho mais digno para o seu funcionário. Quer dizer, foi uma luta constante, mas uma luta constante para tentar, de certa forma, melhorar a vida do operário. Porque qual que era o incentivo principal e primordial deles? Trazer um incentivo operário. Trazer o operário uma pessoa mais feliz, mais alegre, para produzir mais, fazer mais, realizar ainda mais. Com tudo isso, nós podemos ver que o Brasil não parou por aí. Ele continua o seu processo industrializador, ele vai deixando de ser do campo e passa agora a querer investir nas grandes cidades. Pessoas começam a vir procurando trabalho nessas indústrias. A partir dos anos 30, podemos ver que essa revolução industrial brasileira, ela teve uma grande expansão, ainda primordialmente com os incentivos do governo para a industrialização e com a criação da ideia da indústria de base no mercado brasileiro nacional. Um dos pontos importantes que não podemos esquecer foi o governo Vargas, ainda mais no período do Estado Novo, que trouxe idealizações
para esse processo do mercado nacional brasileiro. Qual que era um dos pontos idealizadores da indústria de base? Tornar o processo de insumo nacional o maior possível, para não depender dos de fora, mas sim poder produzir internamente aquilo que seria necessário para o povo. Não gastar dinheiro comprando, mas sim produzir internamente, sustentar o povo e vender para fora. O projeto da indústria de base ele vai ser consolidado também várias e várias vezes por mais tempo, com criações da CLT, direitos do trabalho, justiça do trabalho. Isso tudo vai gerar no Brasil uma consolidação de um país industrializado e de um país que está a caminho de um processo grandioso e recorrente que o mundo lá fora, de primeiro mundo, nos países do norte, na Europa, Estados Unidos, entre outros países, já estavam acontecendo. E o Brasil agora ele adentra a esse mercado, buscando de primeiro momento tentar se encaixar. E no primeiro momento podemos ver que o Brasil sim, conseguiu se encaixar de uma forma grande, de uma forma soberana. Ele teve, a partir da segunda metade do século XX, as suas criações de indústrias e a principal dentre elas, a Petrobras, que é a maior indústria hoje no mercado brasileiro, do modelo estatal, e que ainda traz consigo ainda essas idealizações da indústria de base, mostrando o progresso industrializador que o Brasil tem corrido. E o Brasil ainda tem que evoluir muito ainda dentro desse processo da industrialização, saindo da primeira, passando para a segunda, hoje chegando na terceira evolução industrial, que é a revolução tecnológica, mas agora tentando de certa forma se adentrar a revolução 4.0, que é a revolução que virá para o próximo momento da indústria mundial. Menos trabalho humano e mais trabalhos robóticos. Espero que vocês tenham entendido os pontos fundamentais dessa aula, que fala sobre a industrialização do mercado brasileiro. Dois pontos que eu deixo bem focado ela não começa em 1930, ela começa em 1908. Ela tem um grande ápice em 1917 com a Grande Greve, que traz diversos direitos para o mercado e para os trabalhadores operários dessas indústrias. E ela ganha sua consolidação como o Brasil, um país de indústria, a partir da criação do projeto da indústria de base nos anos 30. Espero que tenha sido claro sobre essa aula, que não tenham tido dúvidas sobre esse processo simples, simplificado, mas objetivo, sobre o que é a indústria tecnológica ou até mesmo a indústria brasileira que nós temos hoje. Desde 1808 até o ano hoje, nós temos aí um processo revolucionário tecnológico, desde da manufatura até a tecnofatura que nós vivemos hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Espero revê-los em outros momentos. Até mais. Tchau, tchau.